Olá pessoal, professor Ricardo mais uma vez. E no vídeo de hoje eu gostaria de fazer referência a um material que eu recebi, que eu achei muito interessante, muito elucidativo para as pessoas que estão em dúvida, né? Se devem ou não tentar voltar para aquela relação que ela sabe que foi tóxica para ela, que foi prejudicial, que foi abusiva, né? E as pessoas que passam por esse processo estão sempre se perguntando, né, se devem dar uma outra chance, se devem tentar de novo. Às vezes já deram várias chances, né? Normalmente já deram muitas chances, mas está sempre se perguntando se dessa vez, né, não vai dar certo. Será que agora vai dar certo? E eu recebi esse material muito interessante. Eu gostaria de comentar que são que 10 coisas que você não vai fazer, que você não vai ter condição de fazer, que não vão acontecer na tua vida enquanto você estiver numa relação com uma pessoa manipuladora, abusiva. Vamos aqui até usar a expressão narcisista, mas de um narcisismo perverso, né? Aquela pessoa que manipula de uma forma perversa, que ela te controla, ela tenta dominar a sua vida de uma maneira bastante egoísta, destrutiva, tóxica, né? Independente do que vai acontecer com você depois desse abuso todo. Tá? Então são 10 dicas que eu vou comentar aqui agora desse material que eu recebi, são os tópicos, né? E esses tópicos eu vou comentá-los aqui. A dica número 1 é a questão das amizades. Se você está numa relação com uma pessoa abusadora, você vai perder amigos, né? Os amigos vão se afastar de você. Aliás, você primeiramente vai se afastar dos seus amigos, e pode incluir isso também familiares, porque uma das técnicas ou das armas que os manipuladores usam é afastar você das pessoas que gostam de você, as pessoas que validam você, as pessoas que fazem você lembrar que você é importante. Então, se você quiser cultivar boas amizades, não. Numa relação abusiva, você não vai conseguir manter as suas amizades, você mal vai conseguir manter um contato saudável com a sua família. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da intimidade. Essas pessoas, elas não compartilham a intimidade com você. Você não consegue compartilhar a sua intimidade com elas. Você não consegue sentir aqueles momentos de intimidade em que vocês dois estão realmente sintonizados. Eu não estou falando de sexo, não estou falando de relação sexual, estou falando de intimidade, estou falando daquela proximidade, daquela troca de, de, digamos assim, de empatia, em que vocês estão tão próximos, são tão ligados, que você consegue se expressar, você consegue dizer o que vem lá de dentro com a maior naturalidade. Com essas pessoas você não consegue fazer isso, porque você está sempre pensando no que você vai dizer. Elas te criticam tanto, elas fizeram você sentir tanta culpa, fizeram você se sentir tão errado ao longo da relação, que você não consegue mais ser espontâneo e dizer o que você está sentindo. Você está sempre pensando, filtrando, analisando o que você vai falar. Você não consegue estabelecer uma relação íntima com a pessoa, porque ela nunca está aberta para isso. E você também começa a se fechar. Né? Ela não compartilha a intimidade dela com você. Você nunca sabe o que está se passando de fato com essa pessoa. É sempre uma aura de mistério, é sempre um jogo de segredos, de mentiras, de dissimulação. Então, numa relação abusiva, você não vai conseguir ter uma troca de intimidade. Terceiro ponto.
paz. Durante o período que você estiver numa relação abusiva, você não tem paz. Porque você está sempre preocupado se aquela pessoa que saiu bater na porta ontem ela vai voltar. Você não sabe se o encontro que você vai ter com essa pessoa hoje, se ele vai ser prazeroso ou se ele vai ser estressante. E geralmente tem um pouquinho das duas coisas, né? Tem momentos de satisfação, de prazer, mas sempre acaba voltando para a frustração, sempre acaba voltando para a invalidação, sempre acaba voltando para o desconforto que você sente. Então, é muito difícil, é quase impossível. Na verdade, essa grande questão que você perde durante uma relação abusiva, você perde a sua paz. Você não tem mais paz. Você não vai dormir bem, você vai ter problemas de sono, distúrbios de sono, você vai ter problemas com o consumo de substâncias, se você já bebe, você vai beber mais, se você usa algum tipo de droga, você vai usar mais, talvez se você nem usasse, talvez você comece a usar, porque a angústia é sempre crescente, é sempre presente, ela está sempre ali o tempo todo durante a sua relação com uma pessoa tóxica. Isso faz parte da maneira de agir dela. Ela tem que roubar a sua paz. Ela não se dá bem com a tranquilidade, com o sossego, com a calmaria, com o equilíbrio. Ela não se dá bem com isso. Ela precisa sempre estar gerando o caos, a confusão, a dúvida, a briga, a discussão, o desentendimento, a discórdia. Ela se alimenta desse tipo de coisas porque ela tem dentro dela uma inquietude, uma falta de paz tamanha, talvez culpa por todas as maldades que já tenha feito, talvez traumas por todo o sofrimento que já passou também, mas o fato é que ela não consegue estar em paz com ela mesma e, consequentemente, ela não consegue deixar que as outras pessoas tenham paz junto com ela. Então essa é a terceira coisa que você não vai ter, paz. Quarta questão, compartilhar bons momentos. Quem já passou por uma relação abusiva vai provavelmente ter passado por isso, de ter uma situação legal que te aconteceu e você quer muito compartilhar isso, você quer que a pessoa sinta aquela alegria que você está sentindo, aquela conquista que você teve, e ela simplesmente não demonstra nenhum tipo de satisfação pelas suas vitórias. Ela não demonstra alegria quando você conquista alguma coisa. Pode ser uma promoção no trabalho, pode ser que você passou de ano na faculdade, pode ser que você foi bem numa prova, enfim, um concurso público, uma promoção no serviço, alguma coisa que te deu uma satisfação pessoal, né? Um elogio que você recebeu, enfim, alguma coisa que foi bacana para você, foi importante para você, é um bom momento, um momento feliz para você, de conquista, de vitória, e você sente que não consegue compartilhar isso com ela, porque você vai todo alegre, todo satisfeito, todo feliz, dividir isso com a pessoa, e ela não demonstra a menor reação, a não ser um certo desdém, como se aquilo fosse insignificante. E realmente para ela aquilo é insignificante, porque para a vida dessas pessoas extremamente narcisistas é só a vida delas que importa, né? E a vida medíocre delas é que importa. A vida das outras pessoas, na verdade, até incomoda que você tenha sucesso. Ela não quer que você tenha sucesso. Ela não quer se sentir abaixo de você. Ela não quer ela não quer ter a impressão de que em algum momento você vai se mostrar superior a ela. Mesmo que não seja essa a sua intenção. Você só quer compartilhar um momento de alegria, como qualquer pessoa faria. Você não vai conseguir compartilhar bons momentos se estiver numa relação tóxica. Isso vai ser muito frustrante, muito triste ao longo do tempo. Quinta questão. Você não vai se sentir seguro, em momento algum da relação.
Porque no fundo você percebe, você começa a perceber as mentiras, você começa a perceber a falta de compromisso da pessoa, a manipulação, as desculpas esfarrapadas. E não só nesse sentido, mas também segurança no sentido de que você, no fundo, sabe que não pode contar com aquela pessoa. Desculpa. Dentro de uma relação abusiva, a vítima jamais vai se sentir acolhida. Jamais vai se sentir confortável. Jamais vai se sentir em segurança. Muito pelo contrário, é sempre a agonia, a aflição, a insegurança, a incerteza. É difícil fazer planos, porque você não sabe se a pessoa vai estar ali com você até o próximo final de semana, ou talvez até o dia seguinte, ou você não sabe nem se ela vai amanhecer com você. Porque são muito instáveis, né? Eles qualquer aborrecimento, eles não hesitam em virar as costas para você e te largar, ir embora e ficar dias sem fazer contato. É muito triste isso, mas é muito real. Quem não passou por uma relação como essa não sabe o que isso significa. Mas quem passou sabe muito bem o que é ter aquela sensação de insegurança o tempo todo. Será que a pessoa que está aqui comigo vai continuar comigo, vai ficar tudo bem até o final da noite? Será que vamos passar um final de semana tranquilo? Será que ela não vai inventar alguma coisa e vai embora? Será que ela vai embora e não vai voltar? Será que ela vai... É sempre dúvida, dúvida, dúvida. Não há certezas. É sempre insegurança, é sempre dúvida. Então você não vai se sentir segura ou seguro enquanto estiver numa relação com uma pessoa abusiva, manipuladora, narcisista, extremamente egoísta. Porque para ela é fácil, ela não precisa sentir essa segurança. Ela vai embora a hora que ela quiser, ela não tem o mesmo sentimento que em você, apesar de você se enganar e ficar achando que ela tem. Ela não tem. Então, para ela, se ela precisar ir embora, se ela quiser ir embora agora, ela levantou e vai embora. Em 30 segundos ela decide isso, porque para ela é indiferente. O sentimento que ela tem por você não é esse sentimento que você tem por ela. Ela tem por você uma espécie de sentimento de utilidade. Você é útil, você serve para algumas necessidades dela. Mas você não é imprescindível, você para ela não é essencial. Então ela não hesita. Se ela se aborrecer pela mínima coisa, ela levanta e vai embora. Pode ficar dias sem falar com você e depois volta como se nada tivesse acontecido. Né? Já você não vai fazer isso, porque você se importa com ela. Né? Você não vai embora no meio da noite, você não vai abandoná-la, você não vai... Porque você gosta dela, você está desenvolvendo um sentimento verdadeiro por ela. E é isso que faz com que ela te explore, te manipule. Tá? Sexta questão. Sexta questão, você não vai se sentir confortado ou confortada. Você não vai ter conforto. Tá meio próximo também a questão da segurança, né? Mas enfim, você não vai se sentir confortável na relação em momento algum. Você não sabe se você pode ir num restaurante, numa festa de família, num shopping center, num mercado, numa reunião com os amigos, porque você nunca sabe que tipo de reações a pessoa vai ter, se ela vai criar algum problema, se ela vai criar algum transtorno ali, se ela vai se aborrecer por qualquer bobagem, se ela vai te envergonhar, se ela vai te humilhar em público, se ela vai fazer... Você não tem essa certeza. Você não consegue ter esse conforto da relação, de saber que você pode chegar no final de um expediente, de um dia difícil de trabalho, de estudos, e que você vai encontrar naquela pessoa uma boa companhia para compartilhar os momentos com você. Para te afagar, para te confortar. Claro que no dia a dia das pessoas, nem sempre qualquer um de nós nem sempre estamos disponíveis para poder confortar as pessoas que estão conosco. Às vezes não é possível. E não é uma maldade nossa.
né? Às vezes as circunstâncias não permitem, isso é normal, ainda mais nos dias corridos em que nós vivemos. Mas numa relação, vamos dizer assim, saudável, nem sempre você vai ter aquele conforto que você espera, mas em muitos momentos você vai ter sim, porque é isso que vai alimentando a relação. Né? Se nem sempre vai ser possível você ter aquela sensação de amparo, de conforto, mas em muitos momentos você vai sentir, e é isso que vai te manter naquela relação. Mas numa relação com um manipulador, narcisista, egoísta, você não pode contar com isso. Você nunca vai poder contar com isso. Você nunca vai se sentir confortável. Pode ser num restaurante, pode ser em casa assistindo um filme, pode ser em qualquer situação. Porque você sabe que a qualquer momento, qualquer gesto, ela vai inventar um motivo, às vezes sem motivo algum, mas ela vai inventar um pretexto qualquer e vai criar toda uma confusão para poder sair daquela situação, e ir embora, e sair, talvez até porque tem outras coisas em mente para usar, né, do seu tempo. Mas o fato é que você, numa relação com um manipulador narcisista, uma manipuladora narcisista, você não vai se sentir confortável. E convenhamos, né? Um relacionamento é para fazer bem pra gente, não é para deixar a gente mais estressado do que o dia a dia já nos deixa, né? Trabalho, trânsito, cobranças, compromissos, reuniões, telefone, enfim, contas a pagar, etc. Nós queremos paz e tranquilidade dentro do relacionamento. Eu acho que não é pedir demais. Né? Mas com um narcisista você não vai ter essa paz, você não vai ter essa segurança e você não vai ter conforto. Nunca vai se sentir confortável. Sétima questão, você não vai viver em momento algum um amor verdadeiro com essa pessoa. O teu sentimento, ele pode ser autêntico, ele pode ser singelo, ele pode ser muito sincero. Você pode realmente gostar dessa pessoa, ou pelo menos acreditar que goste. Mas você não vai ter esse feedback, você não vai ter esse retorno da parte dela, não. Para ela, a relação, ela se baseia em te usar para os interesses dela. Pode ser financeiro, pode ser algum tipo de massagem no ego, pode ser por uma questão sexual, pode ser por uma questão de passar o tempo, depende. Mas não é um sentimento verdadeiro como esse que você entrega para a pessoa. Não é. Então você não vai ter dentro dessa relação realmente um sentimento que seja autêntico, verdadeiro, sincero. Você não vai ter isso da parte dela. E não se iluda, porque por mais que você se esforce, por mais que você se dedique, por mais que você tente e que você mude, e que você mude o seu jeito de ser, inclusive, que você mude as suas escolhas, que você tente ceder ao máximo que você puder, o que já não é uma coisa legal. Mas a gente faz isso quando está numa relação como essa, porque você quer, de todas as maneiras, fazer com que aquilo dê certo, né? Até que a gente percebe que não depende da gente. Então não importa o tanto que você se esforce, essa pessoa não vai mudar. Ela é assim, ela gosta de ser assim. Ela não percebe isso como um defeito. Ela não vê esse conjunto de atitudes dela como algo negativo, como algo que ela deveria corrigir. Não, muito pelo contrário, ela vê isso como o jeito de ser dela e o jeito certo de ser. Eles são extremamente egoístas, né? E se você tentar agir da mesma maneira, eles não vão aceitar, porque eles são egoístas. Eles querem tudo de você, mas eles não querem te dar nada, ou vão te dar muito pouco. Então, se você estiver numa relação abusiva, acredite, você não vai encontrar ali amor sincero, amor verdadeiro, sentimento, essa reciprocidade amorosa, né? Que nos faz tão bem, que é o que a gente persegue, né? Enfim, você não vai encontrar isso.
Então, reflita sobre isso. É isso que você quer? Essa relação que você não vai ter nada dessas coisas? Isso serve para você? Né? Próxima questão, oitava questão. Falar a sua verdade. Você não consegue ser. Chega um ponto que você já não consegue também ser mais sincero com a pessoa, ou pelo menos espontâneo com a pessoa, aquela espontaneidade necessária em qualquer relação, porque você já foi tão censurado, tão criticado, tão reprimido, ou reprimida, é claro, né? Estou falando dos dois gêneros, né? Evidentemente. Para a pessoa que você já não consegue mais ser espontâneo, ser autêntico, ser original, ser sincero com ela, da maneira como você gostaria de ser, que você poderia ser. Porque você está sempre filtrando o que você precisa dizer, você está sempre se censurando, você começa a censurar o seu próprio pensamento, você começa a censurar suas falas. Olha, eu penso isso, mas eu não vou dizer, porque senão a pessoa vai achar ruim, vai brigar, vai gritar, de repente ela até vira e vai embora, e eu não quero que ela vire e vá embora, me abandone, fique uma semana sem falar comigo. Então eu vou deixar de dizer aquilo que eu penso para evitar a ausência, a punição, algum tipo de punição que vai vir da pessoa. Gente, isso é relação? Isso é uma relação que se preze? Isso é uma relação que preste para você? Isso serve para você? Uma relação em que você não pode dizer o que você pensa? Às vezes mesmo que a pessoa está... e isso acontece bastante, né? Ela tá errando com você, ela tá agindo de forma muito errada com você, e mesmo assim você não sente segurança para dizer para ela, olha, isso que você fez me magoou, isso que você fez me machucou, me prejudicou, me deixou mal. E isso não é atitude de quem gosta de mim. Se você gosta de mim, você tem que evitar me machucar. Às vezes pode acontecer, normal. As relações humanas são complexas, mas chega um ponto que você não sequer... Você para de falar, você deixa de dar a sua opinião e começa a aceitar em silêncio, e um silêncio angustiante, deprimente. Mas você prefere essa situação do que perder ali a presença da pessoa, do que correr o risco dessa pessoa não estar do seu lado até o final da noite, da semana ou da vida. E mesmo assim isso não garante que ela vai ficar não, porque a hora que ela enjoar, ela vai embora do mesmo jeito. Mas você vai passar muito tempo se anulando as suas falas, o seu comportamento, até os seus pensamentos você vai começar a censurar com medo de prejudicar a sua relação com aquela pessoa que você tanto se dedica. O problema é que essa pessoa não merece a sua dedicação, porque ela não está ali para se relacionar com você, ela está ali para se aproveitar de você, para manipular você, para satisfazer as necessidades, os interesses pessoais dela, única e exclusivamente, sem nenhum traço de empatia, sem nenhum traço de preocupação, sem nenhum momento de preocupação com a tua pessoa. É isso que você quer para você? Pergunte-se se é isso que você quer, é isso que você precisa, se isso vai te fazer bem. E eu vou repetir, isso não vai melhorar com o tempo, isso vai piorar com o tempo. O abuso vai piorando gradativamente. Nona questão, e a penúltima questão, né? É a questão dos consensos, né? Consensos. Uma relação saudável, vocês vão ter discordâncias, evidentemente, claro que vão discordar de pontos, né? Da comida do restaurante que vão hoje, do filme que vão ver no cinema,
se vão viajar no final de semana, se não vão, se vão, quem que vai buscar o menino no colégio, quem não vai, enfim, todo tipo de situação vai haver a possibilidade da discordância. Eu falei, não, eu acho que não, acho que eu tal, você ou eu, tal. Normal. Muito bem. Acontece que numa relação com uma pessoa narcisista, egoísta, uma manipuladora, uma pessoa manipuladora, ela não aceita os consensos porque ela quer sempre impor as vontades dela. E mesmo que ela reconheça a ignorância sobre aquilo que está acontecendo, ela não entende daquilo ali, ou ela está errada sobre aquilo ali, mesmo que ela não vai admitir que mesmo estando errada, mesmo cometendo um ato egoísta, ela precisa recuar e admitir que você não é obrigado a cumprir aquilo que ela está exigindo. Por exemplo, toda vez a gente vai no mesmo lugar, no mesmo bar, no mesmo restaurante, no mesmo. Enfim. E ela não aceita mudar isso. Então, numa relação saudável, você vai ter um consenso. Olha, a gente vai aqui, outro dia a gente vai lá, outro dia a gente não vai em lugar nenhum. Mas é um consenso, não é uma imposição. É um diálogo que vocês vão chegando a um ponto. Olha, hoje vamos naquela pizzaria que eu gosto. Outro dia a gente vai lá na comida japonesa que você gosta. Enfim, né? Tô dando exemplos genéricos aqui, mas para vocês entenderem que numa relação saudável é possível haver consenso e não haver trauma por causa disso, né? Tá bom, hoje a gente vai lá então, vamos assistir o filme que você quer. Hoje você escolhe o filme. Ok, semana passada foi eu que escolhi. Não tem que haver uma terceira guerra mundial por causa disso. Relações saudáveis têm consenso. As pessoas vão conversar, vão chegar a um ponto que uma vai ceder, no outro dia a outra vai ceder. Porque numa relação abusiva é só você que cede. É só você que cede, é só você que abre mão do que você queria fazer. A pessoa está sempre impondo o que ela quer fazer. E o pior é que ela te convence com o passar do tempo, você acaba nem percebendo isso e começa a achar que são as suas escolhas. Mas lá atrás ela te manipulou de tal maneira que hoje você nem cogita ir para outro lugar. Você acaba repetindo aquele comportamento. Né? Dependendo do tempo que você está nessa relação abusiva. E não precisa muito tempo para isso, não. Alguns meses você pode estar nessa situação. Então, se você está numa relação abusiva, você vai perceber que é muito difícil ou é raro, para não dizer impossível, que vocês cheguem a consensos. Principalmente sobre questões importantes, decisões sobre o que vocês vão fazer ou deixar de fazer. Né? Pense nisso. Você quer uma relação onde você não consegue chegar a um consenso, é sempre no tumulto, é sempre na briga, é sempre a imposição da vontade da outra pessoa é que vale. E se por acaso um dia for a sua vontade que prevaleceu, a pessoa aceita, mas ela fica de cara amarrada, ela fica te culpando, ela fica pondo defeito em tudo, ela fica te culpando por qualquer coisinha que acontecer naquela situação, porque ele não queria estar ali, e você que obrigou ele a estar ali. É esse tipo de relação que serve para você? Última questão, 10ª questão. Numa relação tóxica, você não vai atingir o potencial máximo do seu ser. O que eu estou chamando de potencial máximo? Você não vai fazer os cursos que você gostaria de fazer, você não vai aprender os idiomas que você gostaria de aprender, você não vai aprender a tocar os instrumentos musicais que você gostaria de aprender, você não vai chegar àquele trabalho, àquela promoção, aquele cargo que você almejava na tua vida profissional. Você não vai conseguir, você vai ter dificuldades enormes, talvez você não consiga mesmo concluir, por exemplo, uma faculdade ou uma pós-graduação. A questão da tua saúde também
essas pessoas elas vão estar de uma forma muito mascarada, muito maquiada, mas elas vão também, isso acontece em muitos casos, estar sabotando você no cuidado com a sua saúde, mesmo que elas finjam se preocupar, mesmo que elas finjam se preocupar com você para ficar exigindo que você tenha comportamentos que não são saudáveis a você. Talvez ela te cobre que você tome um determinado remédio, mas ela não te incentiva sei lá, por exemplo, uma vida mais saudável, ou procurar um especialista naquele assunto. Enfim, você não vai conseguir se desenvolver enquanto ser humano, explorar o máximo do teu potencial físico, intelectual, cultural, espiritual, enfim. Enquanto você estiver numa relação com uma pessoa manipuladora, porque ela precisa te puxar sempre para baixo, ela tem que sabotar os seus projetos, ela tem que invalidar os seus sonhos, ela tem que te colocar sempre para baixo quando você fala de conquistar alguma coisa, porque ela não admite isso, ela não quer que você seja feliz, que você seja pleno, que você seja grande, que você cresça. Porque ela precisa que você se sinta sempre inferior a ela. Ela precisa que você se sinta sempre abaixo dela. Então ela precisa que você esteja com a sua saúde sempre comprometida, que você tenha a sua vida profissional sempre tumultuada, que você tenha uma vida que talvez você nem tenha mais uma vida acadêmica, né? Quantos casos nós já conhecemos de maridos que impedem as esposas de continuar estudando, impedem de continuar trabalhando para ter a sua autonomia, a sua independência financeira, lógico, para ficar dependente deles. Com mulheres isso também acontece, né? Mulheres que vão sabotar os projetos, os sonhos, os planos, os seus projetos, porque de uma certa forma ela tem medo que você tenha sucesso, porque você tendo sucesso, a sua autoestima vai se elevar, e quando você recuperar a sua autoestima, você vai olhar para o lado, vai ver aquela pessoa abusando de você o tempo todo, te manipulando o tempo todo, estragando a sua vida o tempo todo,